Declaramos que Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, em todo tempo e para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode sentar, querido, mais uma vez, por favor. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Haroldo Kuzma, vem aqui por favor. Aplauda Jesus pela vida desse homem de Deus. De manhã eu já fiz a apresentação, vou repetir à noite. Precisa, né? Há uns 7 anos e meio atrás, 8 anos, saudoso pastor, profeta, né? Saudoso profeta Amaro, num encontro com ele virou para mim e falou assim: você vai conhecer um homem que se chama Haroldo Kuzma. Não falou nem que era pastor, só falou que era um homem que chamava Haroldo Kuzma. E 2 anos depois, querido, exatamente nessa igreja, nesse lugar, o Senhor me fez encontrar com esse homem aqui. A gente estava num congresso do MDA Sul, o pastor Marciano estava aqui ainda era alcance. E aí ele falou: deixa eu chamar alguém para orar aqui pelo nosso encerramento. Pastor Haroldo Kuzma, vem aqui orar. No que ele falou, Haroldo Kuzma, levanta esse senhor, mais ou menos ali estava o Toninho, ele estava por ali. Levantou e veio para cá. E quando ele começou a vir, gente, meu coração começou a palpitar assim, ó, eu comecei a ficar nervoso, eu virei para o pastor Marcelo, Marcelo, o que eu faço agora, né? Ele, uai, você vai lá e fala com ele, o Amaro não falou que você ia conhecer, vai lá e conversa, né? Se conheçam. Mas eu, gente, fiquei muito resistente, apesar de não parecer, eu tenho uma dificuldade de novos relacionamentos. E fui pegar ele na saída aqui no portão. No portão ele estava lá com a Arlene saindo de mãozinha dada, eu dei um cutucão no ombro. E aí falei: pastor, o senhor não me conhece, não sou louco, mas o Amaro, conhece o Amaro, ele conhecia já há muito tempo, inclusive. E ele falou: olha, ele falou que eu ia conhecer você, então estou aqui. Para quê? Eu não faço ideia. E eu lembro que ele falou algo para mim, ele falou: olha, se Deus realmente tem algum plano, algum propósito, fica tranquilo que vai acontecer, né? Conversamos um pouco, mas ficou por isso, gente, ficou por isso. Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus começou a acender no nosso coração a questão desse movimento, a gente já testemunhou isso aqui no dia da festa das células. E quando começou a surgir Santa Catarina, vai ser, não vai ser, onde vai ser, o que vai acontecer, e a gente orando muito sobre isso, e de repente alguém sonhou que a gente estava indo ministrar numa igreja chamada ABA, não é a ABA com 2 Bs, é a ABA com 1 B só, Aliança Bíblica de Avivamento, e não era aqui, não era em Curitiba, a pessoa falou isso para nós, e estávamos a caminho, e eu estava indo ministrar nessa igreja. Sabrina lembrou de um pastor que era de uma igreja aba. Aí outra pessoa falou de Alemanha, e aí a gente lembrou, vamos procurar. Achamos o pastor Haroldo no Instagram. Achamos a igreja que ele é pastor, a igreja aba, em Blumenau, uma cidade que é colonizada por alemães, então as coisas foram se encaixando aos pouquinhos. E aí, gente, aí foi só ladeira acima, literalmente. Né, mandamos mensagem, trocamos mensagem, o número dele tinha mudado, achei que ele não queria falar comigo porque não respondia, mas é porque o número era outro. Rejeição, né, a gente bate ali rapidinho, fácil, mas a gente já manda embora também. E conseguimos um número novo, e a primeira coisa que ele falou, gente, no Instagram para mim foi: e aí, tá em missão? Falei: olha, até este momento não, mas pode ser que a partir de agora muita coisa aconteça. E aí ele estava aqui por Curitiba, numa determinada data, na última semana do nosso propósito, em realmente entendermos de Deus o que Deus queria. Tivemos um jantar que foi inesquecível. Eu, Sabrina, pastor Haroldo, dentro do Panfilha, chorando descontroladamente, falando do reino, falando de Deus, falando das coisas de Deus, falando do que Deus estava fazendo lá, do que Deus estava fazendo cá. E nessa conversa, querido, e por isso para mim é muito importante ter ele aqui, nessa conversa foi onde Deus realmente bateu o martelo para nós de que era Santa Catarina. Foi nessa conversa que Deus confirmou sobre quem ele também seria dentro disso. Foi nessa conversa que o Senhor confirmou que não se tratava de aba ou de ame, mas se tratava do reino de Deus. E como foi profundo e maravilhoso a gente poder conversar sobre isso e saber que os corações estão conectados. E eu quero falar algo para você, querido. Não existe, não pode existir
competição dentro do reino, gente. Não existe isso. Quando os fariseus dizem que Jesus estava expulsando os demônios porque ele era né, era Beelzebu e alguma coisa nesse sentido, Jesus fala, gente, o reino que luta contra, ele não vence. E é exatamente esse o motivo. E para fechar com chave de ouro, no final da conversa, ele deu um abraço bem forte. Ele é tipo Marcelo mais Ana, sabe? Ele é a soma dos dois. Deu um abraço forte em mim, na Sabrina, e ele falou assim, obrigado, Deus, pelos filhos que o Senhor está me dando. E, querido, nós entendemos isso como sendo realmente algo muito especial, porque para nós, realmente é desafiador poder sair de casa, né? Da nossa casa. Mas Deus está nos levando para uma outra casa, para uma família linda, e como no sonho, sem nem saber se eu pregava bem ou não, esse homem foi profético, né, corajoso, e falou assim, não, vem aqui pregar na nossa igreja. Na semana que nós inauguramos a AME em Itajaí, nós fomos até Blumenau, participamos de uma semana ali deles, da Semana Impulso, e gente, inacreditável. A festa que essa igreja fez quando soube que nós estávamos abrindo uma igreja em Itajaí foi algo inacreditável. Então assim, gente, é reino, é reino. E o meu conselho é para que você abra de verdade o seu coração, a sua mente, para receber tudo que Deus tem para derramar através desse homem. Então, pastor Haroldo, obrigado por tudo. Amo muito você. Eu já falei isso várias vezes, não repito muito. E arrebenta, manda ver. Amém. Amém, meu, que honra, hein? Amém. Quando nós estávamos ministrando ao Senhor um louvor, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas sobre vocês, como igreja. E o Senhor, Ele uniu, a princípio 4, mas vai se multiplicar esse número para muitos ainda, porque esse é o primeiro projeto audacioso, assim, né? Além do projeto audacioso do pastor Marcelo e a Ana estarem lá nos Estados Unidos. Isso é muito audacioso também, né? Mas Deus colocou na minha frente, assim, uma visão. E cadê as irmãs que ministram a dança aqui? Jesus, vocês são proféticas demais. Que o Senhor derrame sobre a vida de vocês o que vocês têm semeado, derramando na igreja. Que isso venha sobre a vida de vocês com uma unção extraordinária. Meu Deus. E quando de manhã você já subiu com aquele cântaro, com aquela água azul ali, deu vontade de levantar e vir aqui ficar debaixo desse cântaro. E à noite o Senhor me mostrou que há cântaros aqui. E Ele disse, esse é o meu presente de 13 anos. E Ele derramou uma unção apostólica, e a gente já sabe até sobre quem foi, né? Que está indo plantar. E talvez você só vai plantar. Não sei onde o Senhor vai te levar por esse mundo, mas nunca pare. Pois eu quero falar com você sobre o que o Bob viveu, e eu creio que essa unção está vindo sobre vocês. Mas aí o Senhor derramou uma unção pastoral, viu? Ela de paizão da igreja, e ela está indo sobre você, viu, meu irmão? Isso não é maior do que ninguém, são todos iguais. Mas o Senhor sempre derrama uma unção específica sobre cada um. Além de você ter tudo que Deus tem, porque você é igual a Jesus aqui hoje, mas Ele derramou uma unção assim de uma paternidade. E eu quero te abraçar por isso. Vem aqui que eu quero te dar um abraço.
há muitos anos atrás eu orei, eu era jovem. Nosso pastor tinha falecido. Tínhamos 7 pastores na época, 8 pastores na verdade, porque bem nessa época uma igreja estava com a gente, assim, a igreja que a gente achava mais promissora, mais assim, a pessoa, como foi dito aqui, né, não se compete na igreja, né, ele estava competindo, mas quando as pessoas competem, o próprio Senhor desclassifica elas. E eu estava apavorado diante de uma igreja. Eram mais ou menos como vocês aqui hoje, assim. Eu lembro, nós tínhamos lutado desde 95 até 2004. E tínhamos alcançado ali 280 pessoas. Era um recorde naquela época. E aquelas pessoas, sem o pastor Alberto era um homem, uma unção muito específica. Ele estava pregando e vinha um raio-x assim da pessoa, e ele dizia o que a pessoa era, vinha aquela palavra de conhecimento sobre ele, e ele entregava aquela palavra, do tipo assim, você, aquela irmã ali, que está com aquela blusa vermelha, com o chale na cabeça, Deus me falou que você estava com câncer, e ele usava a palavra assim, né? Estava com câncer, ele já dizia, estava, porque se o Senhor revelou, ele disse, porque o câncer vai embora, né? E ele disse, Jesus está te curando agora, e aconteciam milagres, ele foi seguido de muitos milagres. E de repente aquele homem de Deus, com aquela unção toda, vai embora, eu tenho uma congregação, e eu disse, Senhor, como que eu vou ser pastor disso aqui? Como que eu vou pastorear os outros pastores? O pastor Adilson já estava comigo naquela época. E o Adilson tem um carisma, quem conhece ele sabe, ele tem um carisma. Para mim, ele é um dos pastores mais completos que eu conheço. E eu disse, Senhor, eu não sei. E veio aquela coisa do Espírito que te cobre na oração. E disse, pede. Tem tudo a ver com isso que nós vamos ministrar hoje à noite. Pede o amor de um pai por essas vidas. E eu lembro que eu decidi amar toda aquela igreja como se fossem meus filhos. E era engraçado. Porque tinha muita gente que tinha muito mais idade do que eu. Mas quando eu orava por eles como se eles fossem o meu filhinho querido. E logo esse amor começou a ser trocado, porque as pessoas começaram a se deixar amar, e começaram a sentir o amor de Deus, e aí o Senhor veio e ministrou em mim, disse assim, agora deixem eles reconhecer o amor do Pai em você. Deixe as pessoas reconhecer o amor de Pai que vocês têm, de pais da igreja. Aí fiquei assim, Senhor, ele disse assim, mas tem aqui um homem que tem um coração para ensinar. Ele não prega querendo mostrar conhecimento, nem se exibir, mas ele deixa fluir assim, parece um poço que tem águas profundas. E quanto mais profunda é a água, não sei se você já experimentou água de poço, mais gelada a água é, mais refrescante ela é. Meu amado, não pare de ensinar. Muitos vão dizer assim, não, mas a pregação dele é... Mas se não tem um ensinador, a igreja se enfraquece, ela se desvia, ela perde propósitos, ela precisa de ensino. Tem uma unção aqui também do profético. Eu não sei qual de vocês é o profético. Mas, irmão, não sei por que eu... Enquanto estava sentado ali, o Senhor falou, ensino e profético. Não sei se eles vão te entender quando você falar as profecias que Deus coloca, aquelas coisas proféticas que você
vai pôr no teu coração, que o Senhor vai pôr no teu coração, e que muitas vezes vai parecer assim, isso é uma loucura, mas que o Senhor quer que você ensine a igreja a viver o quadro do que você vê. O Senhor te deu unção para transmitir o quadro do que você está vendo profeticamente. O Amaro era assim. Eu lembro assim dele profetizando, eu achava ele muito louco. Profeta desculpa, irmão. Bases são estabelecidas por quem ensina, sabe? Deus vai fazer você pôr bases na igreja, sustentabilidade espiritual na igreja. E aí eu disse, mas é só isso, Senhor? Ele disse, não, pode desafiar. Hoje de manhã, quando eu estava lendo Filipenses, e Paulo escreve assim, Paulo e Timóteo aos filipenses, aos santos que estão em Filipos, né? Mas também aos presbíteros e diáconos. Como que se fosse assim, a carta é só para a igreja, os diáconos e coisa tira fora. Não, é para vocês também. Então a palavra de Deus é para vocês também, né? Mas o Senhor estava com esses cântaros flutuando aqui nesse altar. E não é para hoje à noite somente. Esses irmãos diáconos que vão subir aqui, o Espírito Santo vai derramar sobre vocês um ministério específico. E vocês têm que receber. E eu creio que o Espírito vai fluir de tal jeito, porque vai ter governos, vai ter gente. Prepara aí, diácono, que quer ser abençoador. Vai ter o generoso, o dom da generosidade. Amados, dom de generosidade não é qualquer um que tem. Como eu oro para Deus levantar pessoas que têm esse coração. Na minha igreja tem uma pessoa que eu sei que ele não traz o dízimo do prolabore dele. Ele traz o dízimo sobre o faturamento líquido dele. E ele dizia assim para os familiares, e aí o teu dízimo, você deu esse mês? Né? Aí seria dos prolabores, né? Na dúvida eu já dei o teu dízimo lá também, para você não esquecer. Parece Jó, né? Que sacrifica pelos filhos. Por que ele faz isso? Porque ele tem um coração generoso. Porque quando ele olha para almas, para o reino de Deus, quando ele vê um vídeo de um evangelismo em massa, agora nós estamos adotando uma escola no Nepal, vai nos custar só R$7.000 por mês, para ter 65 crianças na escola, com professores, 3 professores cristãos, com um coordenador pastor lá, cuidando. Mas só isso, para dar uma expectativa para 65 crianças, para sustentar 3 professores e um obreiro, é muito pouco. Mas quando você fala com um irmão desse, ele diz, não, eu já vou contribuir com tanto aí. Se a gente deixasse, ele ia contribuir sempre sozinho, com tudo, ia cobrir tudo. Mas não, irmão, vamos participar, vamos deixar outras pessoas aprenderem a colher a bênção. Vale muito a pena você abrir seu coração. Talvez você diga assim, pastor, nem sou diácono, nem sou nada, estou visitando aí, eu sou visitante. Mas o Senhor não disse que esse cântaro só se derrama sobre pessoas que têm títulos? Se você quer, sabe, venha para esse altar com um coração que diz, Senhor, derrama sobre mim. Uma vez disseram assim para Moisés, os jovens, os líderes que não quiseram vir até a tenda da congregação, estão lá, que estavam meio rebeldinhos, ficaram lá, também estão profetizando. Quer que a gente vai lá?
Ele disse, queridos, deixa eles profetizar, eu queria que todos vocês profetizassem. Deus quer que a igreja seja toda viva. Deus quer um mover do Espírito em toda a igreja. Amei esse negócio aí, dá até de fazer assim, ó. É maravilhoso demais. Mas agora eu quero compartilhar a palavra com você. Quero te pedir para abrir em João, capítulo 4. Perdão, amada, eu esqueci o nome. Seu nome é? Fernanda. Vou lutar para não esquecer. Fernanda. A Fernanda foi colega de residência aqui no Pequeno Príncipe da minha nora. E a minha nora é médica. E ela disse assim, pastor, isso aqui é meio antimedicina o que eu vou falar. Mas é necessário isso, né? Ela é muito amorosa, muito querida, uma mulher extraordinária de Deus. Um presente que Deus deu para a nossa família, nosso filho foi muito abençoado. Mas ela diz assim, para transbordarmos nesse ano, nós estamos no ano do transbordar, vocês estão no ano do mover do Espírito. Ela diz, mas para nós transbordarmos nesse ano, o nosso coração precisa ser dilatado em amor. Coração dilatado na medicina é um problema, né? Mas o coração dilatado na igreja em amor é uma solução. E eu quero falar com você hoje sobre o amor. Eu gosto de ler Tiago, eu gosto de ler assim alguns textos bíblicos e eles me prendem, eu fico preso. E um texto bíblico me prendeu, está em Tiago 1:25, se não me engano, e ele fala sobre para vocês experimentarem a lei da liberdade em Cristo Jesus. Lei da liberdade. O que é uma lei da liberdade, né? É uma carta de euforia. E na época eu pensava assim, lei da liberdade, eu ligava com Moisés, e hoje eu quero falar com vocês justamente sobre isso. Nós temos que aprender a mudar a nossa mentalidade, porque nós viemos para uma igreja, não estou falando, não quero citar nomes, nós viemos de igrejas bem tradicionais, ou igrejas, né, mundiais, igreja universal, né, igreja católica, e nós viemos de uma mentalidade religiosa de opressão. A lei, muitos de nós servia na igreja, ou se dizia daquela igreja com medo de que se dissesse que não era, está fora do céu. Está desclassificado, pronto, você não é mais povo. E eu vivi muito tempo debaixo dessa síndrome, né? Confesso para vocês que eu pregava assim, e foi uma decepção quando eu descobri que eu estava pregando errado. Eu disse, mas eu estou oprimindo o teu povo. Sabe aquele culto que termina e todo mundo vai para casa, diz, boa palavra, pastor. Mas ela vai assim, meu Deus, se eu não andar na linha, se eu não me esforçar, se eu não fizer. E o Senhor diz assim, tá aí a lei da liberdade que eu conquistei, e a carta da euforia, e o escrito de dívida que eu cravei na cruz. Onde é que está? Você não sabe pregar essas coisas? Então não se assuste, eu não sou um pregador da hipergraça, mas eu sou um pregador da graça superabundante. Porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não tem como você comparar a lei de Moisés e a lei da liberdade que há em Cristo Jesus. Capítulo 2 de Tiago, se não me engano, versículo 13, ele volta a falar de que experimenteis viver na lei da liberdade que há em Cristo Jesus. É uma lei que só há em Cristo, fora de Cristo você não consegue viver. E desde esse tempo, eu não dizia, tem gente que diz assim, então o senhor não gosta do Velho Testamento? Não, eu gosto de tudo que foi escrito, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para nós aprendermos com aquilo. Não significa que temos que ser iguais, né? Eu tenho um amigo muito querido, escreveu um livro separando o precioso do vil,
foi discípulo do pastor Jorge Linhares, depois foi um tempo na Lagoinha, depois conheceu um rabino judeu e agora ele é rabino de uma sinagoga. Amém? Deus seja louvado. Quantas vezes eu resisti às pessoas trazendo aquelas coisas? Não, e eu vejo pessoas pregando e dizendo assim, mas eu li que os rabinos... Amém, amado, aprende lá, mas filtra com a Bíblia. Porque Jesus veio para essa terra para desfazer um monte de baboseira dos rabinos. Por exemplo, o dízimo. Eles tinham dúvidas sobre o dízimo. Aí vinham e questionavam Jesus. Daí Jesus um dia disse para eles assim: vocês dão o dízimo do cominho, do coentro, dos temperinhos de vocês, mas não amam o próximo. E vocês não deviam de deixar de amar, mas também não deviam de omitir o que vocês estão praticando. Ele quis dizer assim: eu não estou dizendo que vocês não devem dar o dízimo, mas vocês estão travados numa coisa, usando uma coisa para ofuscar as pessoas das que vocês não fazem. Porque era um ensino dos rabinos. Por exemplo, o corbão, eu falei hoje de manhã, os judeus falavam assim: tudo que eu tenho vou dedicar ao Senhor. Então eu não preciso, ele dizia, pai e mãe, eu não vou mais cuidar de vocês, eu não tenho responsabilidade com vocês, porque agora eu sou de Deus e estou fazendo tudo para Deus. Aí Jesus encontrou, ele disse assim: vocês votam o voto de corbã, tradição dos homens, para quebrar o mandamento do honra teu pai e tua mãe? Essa tradição está quebrando os mandamentos. Jesus diz: vocês estão tão perdidos que vocês não sabem mais nem o que vocês são. Se diziam tão sábios fariseus. E o sábado então, né, amados? Meu Deus, Jesus, eu acho que Jesus era meio irônico. Ele era sarcástico. Porque ele sabia, curar no sábado ia dar problema, e ele só curava no sábado. Pega o teu leito e vai para a tua casa, e era sábado. Aquele homem que desceu pelo telhado, e foram causar problema. Aí levanta uma mulher, 18 anos, ela não conseguia olhar para cima. Jesus disse: vamos deixar o diabo manter essa mulher numa prisão? Chamou aquela enfermidade dela de prisão, amados. Enfermidade é prisão. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. Jesus foi lá e disse: levanta, mulher, endireita-te. A mulher ficou boa, e era sábado, meu Deus do céu, como Jesus gostava de provocar aquele bando de homens. Mas por que ele fazia isso? Porque ele queria quebrar a religiosidade. Ele estava dizendo assim: a lei de Moisés é muito boa, mas a graça é muito superior. Só que a graça é mais dura, porque na lei de Moisés dizia assim, ele ensinando: se um homem olhar para uma mulher e ele gostar dela, e ele ter relações com ela, ele é um adúltero. Mas eu digo para vocês, ele veio para a graça e disse assim: se um homem só olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Ela não adulterou com ninguém, mas o cara já adulterou com ela. Aquele irmão que pensa assim: pastor, pornografia não é problema. Irmão, você está adulterando lá com pessoas com quem elas não sabem que você está adulterando com elas, mas você está adulterando com elas. Não olhe essas coisas, purifica-te. E Jesus disse que isso já é passível de condenação. Muitos ensinos de Jesus. Ele disse para os fariseus: olha, se a justiça de vocês, os discípulos, né? Ele disse para os discípulos: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então existe uma lei da liberdade em Cristo, que nos liberta de toda a religiosidade, que nos liberta de todas essas coisas, mas que nos chama uma responsabilidade muito maior com o reino de Deus. Mesmo sabendo nós que não é pelo meu esforço, é pela graça dele, mas para estar na graça eu tenho que morrer. Ele diz: quem quer me seguir, tome sua cruz. Crucifique-se a si mesmo e siga-me.
Quer dizer, só quem morre para o mundo, aliás, todos nós aqui, quantos aqui já foram, não, só quem não é batizado ainda, mas quem já foi batizado, ó, tem 1, 2, isso significa que nós temos aqui 99,95% de pessoas batizadas. E que devem ter a consciência de que morremos com Cristo. Olha para o cadáver que está do teu lado aí. Ah, não é mais cadáver, pastor. Sabe por quê? Porque ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Isso é a lei da graça que nos traz. Eu vou viver como Cristo. Ele diz assim, se você ama Cristo, então ande também como Ele andou. Viva como Ele viveu, em outras palavras. E o que eu quero falar com você foi uma libertação que eu tive quando eu estava estudando justamente sobre amor. E eu quero falar algumas coisas sobre amor com você mais rapidamente. Hoje de manhã, o culto foi até as 3h30, mas deu tempo só de ir no hotel e voltar. Eles disseram que aqui pode ir até as 3h30 também. Mas não, eu não vou até as 3h30. Mas abra lá, você já está em 1 João 4, versículo 7, e diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uau! Por que devemos de amar? Porque o amor é a prova de que nascemos de novo. A marca da igreja é o amor. Nós amamos. E eu vou dizer algo para você, eu não quero que você me responda, não levante a mão, só responda para você mesmo no teu espírito. Uma igreja que ama teria uma resposta diferente da que você vai pensar agora. Quando foi a última vez que você ministrou uma vida e ganhou uma alma e fez um parto de uma vida para ela nascer de novo? Quando foi a última vez? Não me responda, eu pedi. 1 ano? 5 anos? Foi uma das coisas que mexeu comigo e minha esposa esses tempos atrás. Disse assim, mas nossa, nós nascemos evangelizando, ganhando almas. Nós íamos na quinta-feira em 2 casas. Na sexta, fazíamos visita. No sábado, íamos de manhã num lugar, à tarde no outro, à noite no outro. Não perdíamos o culto da igreja, mas na segunda nós estávamos fazendo outra visita. Foi por isso que nasceu a igreja, porque nós íamos fazer visitas. Até que um dia, um amigo disse assim, dá uma ajuda para mim, com a minha família. Semana passada eu visitei o meu sobrinho, 2 sobrinhos meus, e eles oraram comigo e receberam Jesus. Mas eu preciso assim, sozinho eu não vou dar conta de passar muito ensino. Eu comecei a ir com ele naquela casa, aí decidimos fazer um estudo sobre um livro de um cidadão chamado Lawrence Olson. Um livro antigo. Ele tem um mapa chamado O Plano Divino através dos Séculos. Então vamos estudar isso, vamos para lá estudar. E daí, a primeira semana era aqueles 2 casais, segunda semana tinha uma quinta pessoa, uma 7ª pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas. Não deu para ficar na sala. Quem visitar a casa do Tiago, foi lá que nasceu a igreja. Era o sogro, agora é sogro do Tiago, esse sobrinho que se converteu. E eu lembro que tinha o hall assim, daí tinha uma sala para cá, uma sala para cá, e o pregador ficava aqui naquele hall assim, e ele ficava ali pregando para as 2 salas, porque começou a encher, não, vamos para a garagem, porque na sala não cabe mais. E a igreja nasceu na garagem. Igreja de garagem, né? Tem rock de garagem, nós somos igreja de garagem. Porque nós queríamos falar de Jesus, e de repente eu comecei a me perguntar, mas quando foi a última vez? Minha esposa disse, nós precisamos fazer a igreja, ela
criou um panfletinho, ela criou um protetorzinho assim dos panfletinhos para pôr na bolsa, porque na bolsa pode amassar tudo. Então, para ele ficar bonitinho, e ela passa no caixa do mercado e ela começa a fazer pergunta, ela já está falando de Jesus, que Jesus te ama, e ela já deixa um panfletinho com o endereço da igreja, como agora tem QR Code, né? É só apontar, já vai para o nosso Insta, já conhece tudo. E a gente está o dia inteiro falando. Por quê? Porque a gente está vivo, a gente nasceu de novo. Quem nasce de novo tem amor. Quem nasce de novo quer ver pessoas nascendo de novo. Quem nasce de novo quer irmãozinho. Não é? Uma vez uma mãe perguntou para o filhinho: o que você quer? Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Ele disse: não dá para ser uns 2, 3? Para brincar é melhor, só um para brincar ainda, né? Mas não dá para dar uma creche já, mãe. Quem nasceu de novo quer irmãozinhos. Não se contenta, embora seja maravilhoso o culto, mas não consegue chegar num culto e ver uma cadeira vazia. Eu estava vivendo isso, e eu descobri aqui, o amor só é verdadeiro naquele que nasceu de novo, esse nascido de Deus. Ele conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Estou continuando lendo agora aqui no 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Atos diz, né, se não me engano é 17, alguma coisa assim. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É em Cristo. Tem que correr. Hoje de manhã eu fui parando demais. Vamos lá. Nisto consiste o amor. Veja, primeiro diz assim: nisto se manifestou. Em Cristo ter sido dado por nós, morreu em nosso lugar. Mas nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O grande segredo do amor está em Deus. Eu fico imaginando onde eu estaria, até porque eu tenho primos, nós nascemos, nos criamos juntos, e eu vi o destino de alguns primos, como eu oro por eles. Encontrei um rapaz que é corredor, é atleta, começou no quartel e até hoje é atleta e tal. Meu primo. Mais um pouquinho ele vem para Jesus de novo.
Nada disso precisava ter acontecido se nós tivéssemos mais amor. Eu seria um lutador com Jesus. Jesus, não solta o meu primo. Senhor, não larga dele. Sabe, o hábito da oração, irmãos, está aqui sendo presenteado todas as manhãs. Eu tenho profetizado, eu termino o culto lá em Blumenau, dizendo assim, irmão, e não vai embora sem abraçar pelo menos os 40 mil irmãos que estão aqui nesse culto. Quero dar o dízimo de Blumenau para Jesus. Mas eu coloquei no meu coração assim, o meu alvo nesse ano é ter 300 homens de oração na nossa academia de oração. Porque uma igreja que ora, muda a história. Imagine uma igreja que ora amando. Aleluia. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Você sabia que o amor é aperfeiçoado quando nós nos amamos? A Bíblia diz, que o ferro com o ferro se afia. Amado, o amor é isso. É o irmão dar aquelas coisas, aqueles coicezinhos, e você continua amando e daqui a pouco é você que dá uns beliscão nele, e o ferro estão se afiando e nós estamos crescendo em amor. Jesus nunca disse que ia ser só mamão com açúcar. Ainda bem, porque eu não comeria, porque eu não gosto de açúcar, viu? Você quer me convidar para ir na tua casa? Compra um vidro de pepino, compra um negócio assim. Não faz bolo, irmão. Já estou te dando a dica. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Espírito e amor. Que versículo você lembra? Que o amor de Deus é derramado em nós pelo seu Espírito. E Ele nos deu o Espírito dele, quer dizer, se Ele nos deu, isso nos comprova de que nós somos do amor. Porque se nós recebemos o Espírito dele, ontem teve um avivamento, foi um Pentecostes aqui ontem à noite. Então ontem à noite o Senhor estava derramando do seu Espírito e enchendo corações, como foi profetizado nessa dança, dessa água viva, dessa vida, que é a vida de Cristo. Que coisa maravilhosa, extraordinária essa. Aí ele diz assim, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia e parei nesse versículo. Comecei a ler a primeira carta de João de novo, querendo rever o assunto amor, porque só fala de amor essa carta, E no versículo 2, no primeiro capítulo, diz assim, Vou ler o 1 e o 2, João diz assim, e o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos. João tinha uma visão, eu não sei se você consegue perceber isso, quando ele escreve esse texto, ele está dizendo assim, nós todos tínhamos vida, eu estou vivo, eu respiro, eu sou um ser vivo. Mas eu estava morto em delitos e pecados, e quando Cristo se manifestou, a vida plena, a pura vida, estava diante de mim, eu apalpei a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, diz a Escritura. Mas ele sentiu a vida, ele tocou a vida o tocou. Eu até ficava pensando, hoje de manhã eu pensei assim, o diabo foi lá provocar a Eva na árvore da ciência do bem e do mal. Por que ele não foi na árvore da vida? Porque a vida era Jesus, ele ia ter que ficar perto de Jesus. Ele ia dizer, não, você já me expulsou do céu, aqui não vou ter chance de enganar a mulher, eu tenho que ir lá na árvore
do conhecimento do bem e do mal, onde trata de um coração humano mesmo, dos desejos do homem, das coisas do homem que Deus quer revelar. Se o homem tivesse comido da árvore da vida primeiro, nós íamos conhecer a ciência do bem e do mal com a vida plena, uma eternidade dentro de nós. Aí o mal não entraria nos nossos corações, porque a vida perfeita já estava lá. Ele pensou, eu não posso deixar eles comer da vida perfeita, eles têm que comer do imperfeito, eles têm que se ver como são. Mas daí a vida disse, então eu vou. Pai, pode deixar que eu vou lá resgatar, mas você sabe que você vai ter que, você é vida, mas você vai ter que experimentar a morte. Diz, eu experimento a morte por eles, porque nós criamos eles para nós. Sabe, o casamento do cordeiro com a noiva era antes da queda, já estava programado. A queda só exigiu que o cordeiro viesse e desse sua vida, mas ele ia dar sua vida no dia do casamento. É assim que está escrito, Paulo entendia isso. Ele disse, no dia que você vai para o altar casar, você morre lá. Homem deixa pai e mãe e morre no altar. Mulher vem para o altar, se une ao seu marido e morre lá. E agora não são mais dois, são um só. Porque uma nova vida brota ali. E ele está dizendo assim, grande esse mistério, mas estou falando de Cristo e da igreja. Ele diz assim, porque quando Cristo e a igreja casassem, ia ser perfeito, nós nunca mais teríamos problemas. Por isso que a queda foi com o conhecimento do bem e do mal. Isso me responde muita coisa. É muito importante a gente ter a vida dentro de nós. Quem tem Jesus tem a vida. Uau! Sabe como é que você sabe se você tem Jesus? É quando o amor habita dentro de você. Porque Deus é amor. É o grande sinal do novo nascimento, da nova criatura, é o amor de Deus. Deixa eu ir mais rápido aqui. Ele diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Olha só como amor e permanecer, estar em Deus, ser de Deus, é tudo com amor. É o amor que produz tudo isso. Seria o amálgama, o cimento, a cola. Aleluia. Que nos une. E ele, no versículo 17, que eu acho maravilhoso, ele diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, o dia que nós encararmos Jesus, nós permanecemos nele, nós vivemos os planos dele, nós somos amor, nós queremos viver a plenitude dele. No dia do juízo, diz o texto, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Senhor, eu sei como eu vivi. Eu fui um reflexo teu na terra. Eu era a tua expressão na terra. Tu deste Cristo como cabeça para a igreja, eu sou a tua igreja. Para manifestar a tua graça e a tua glória na terra, eu manifestei a tua graça e a tua glória na terra. Mas por quê? Porque eu amei o mundo como tu amaste o mundo. Eu amei as pessoas como tu amaste as pessoas. Uau, que maravilhoso esse texto. Aí ele diz, no amor não tem medo, o amor lança fora o medo. Ele diz, no amor, 18, não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Impossível não lembrar do Asaf, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, aleluia, Deus é amor. Mas tem algo mais forte junto aqui, diz assim, porque o medo envolve castigo. Quantos de nós estava servindo na lei da religiosidade,
servindo a Deus, e com medo, não, se eu não fizer, se eu não der dízimo, Deus vai me castigar. Quantos aqui viveram? Eu não sei, mas eu vivi anos debaixo dessa síndrome. Se eu não fizer essas coisas que eu estou aprendendo e ensinando aqui, vai ter castigo, vai para o inferno. Ai, quanto peso eu coloquei sobre a igreja com as minhas mensagens, minhas pregações. O pior é que tinha irmão que parecia que era, como é que diz? Que gosta de sofrer, masoquista. Irmão, você é uma benção, você tem que ficar sempre perto dos pregadores. Sabe? Apanhei, doeu, estou todo quebrado. E chega lá na frente e diz, que palavra maravilhosa, pastor. Você quase me destruiu, quase que a minha fé acabou. Que palavra boa. Meu Deus, misericórdia. Mas eu era esse pregador. Eu fui. O conhecer estas coisas das Escrituras começaram a me trazer uma libertação. E eu quero falar para você hoje sobre a diferença do amor da lei e a diferença do amor da graça. Nós vamos chegar lá já já. O perfeito amor lança fora todo medo. A outra coisa que eu queria dizer para você, nós temos que amar em espírito e em verdade. Ele nos amou primeiro. E nós temos que amar em espírito e em verdade. Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Você carrega uma síndrome sobre a tua vida. Não é assim que se fala, né? Você carrega uma graça sobre a sua vida. Você é de uma igreja que diz quem você é e o que você faz. Ame. Você já sabe o segredo. É a essência dessa igreja. Ame. Né? E hoje de manhã ainda descobri bem certo uma coisa que falei meio sem querer. Não é uma sigla. É uma ordem. Ame. Olha só. Eu falei isso porque eu queria preparar você para algo que separa o amor que nós tínhamos aprendido por muitos anos na igreja, e eu fui um dos pregadores desse texto cheio de eloquência. Mas um dia eu descobri que eu estava pregando errado esse texto. Observe, abra comigo lá em Mateus 22. Daqui mais umas 2 horas termina, irmão. Não fique triste. Só não pode dormir, hein? E eu quero lembrar outra coisa para você. Judas saiu primeiro. Não, é brincadeira, amado. Se você precisar ir, eu vou te amar sempre. Mas presta atenção, eu vou ler desde o versículo 34 de Mateus 22, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus não acreditavam em ressurreição. Aí sabe o que Jesus fez para acabar com as doutrinas, nas cidades onde eles eram mais fortes, as regiões onde eles atuavam mais? Sabe o que Jesus fez? Jesus ressuscitou Lázaro, na outra cidade ele ressuscitou a filha de Jairo, na outra cidade o filho da viúva de Naim. Aí ele mostrou a ressurreição existe. Como ele tinha acabado com os argumentos dos saduceus, reuniram-se os fariseus, então, em conselho. E um deles disse assim, pode deixar comigo. Eu sou o cara, eu vou botar ele numa saia justa. Vou deixar Jesus num beco sem saída. E foi lá falar com Jesus, né, esse intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe,
mestre, qual é o grande mandamento da lei? E eu preguei tanto sobre esses mandamentos que Jesus ensinou, e eu estava ensinando a lei. Sabe? Há 3 grandes fontes de amor que vão fazer a igreja melhorar, amados. Eu pregava isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo. E ame a si mesmo, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que estar cheio de amor. O teu amor que você tem por você vai mudar a igreja, porque você vai amar o teu próximo. Mas isso era a lei. E sabe o que eu consegui produzir? Consegui produzir pessoas que amavam com egoísmo o próximo. E quem ama com egoísmo? Quem é casado e já viveu com um cônjuge egoísta sabe. O amor egoísta é assim. Ai, querida, hoje nós vamos jantar fora. Aí ela disse, ai, que bom, vamos comer sushi. Ele disse, não, mas churrasco, porque eu amo a mim mesmo e eu vou comer o que eu quero. Eu vou te amar com o que eu tenho. Você vai comer carne. Ela disse, mas eu sou vegana. Estou brincando, né? Mas você percebeu que o amor próprio, ele é imperfeito. Ah, eu gostava muito do João, mas agora descobri que o cara é do Vasco, meu. Eu sou do Flamengo. O amor é interrompido, porque eu amo o Coxa e ele é do Atlético. Porque eu amo a mim mesmo, e ele não ama o que eu amo, então eu tenho que amar ele como eu me amo, mas daí eu já me amo de um jeito que era a lei. Quando ele perguntou isso para Jesus, Jesus respondeu para ele as respostas da lei. Ele disse assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus estava respondendo exatamente o que a lei dizia. E você vai ler isso lá em Deuteronômio 5. Marcador texto. Amar a Bíblia, né? E não como assim mesmo. Deuteronômio 6:5. Ele diz assim, versículo 5 de Deuteronômio 6. Porque, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Está na lei. Era a pergunta, qual é o grande mandamento da lei? Ele disse, o mandamento da lei é esse. E Jesus ainda disse assim para ele, você queria saber o grande mandamento? Mas eu quero te dar um mandamento que cumpre toda a lei nele, que é o segundo mandamento. Tão grande, tão expressivo quanto esse primeiro. Ele falou isso. E ele disse assim, e o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Está na lei. Se você for comigo lá em Levítico 19:18, você vai ver isso. Levítico 19:18. É na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia para você. Ele disse assim, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Está na lei. E quando eu estava lendo esse texto e orando e buscando o Senhor, e eu li qual é o grande mandamento da lei, Jesus respondeu, esse é o primeiro e esse segundo é semelhante a ele. E ele termina a resposta dizendo assim no versículo 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desculpa te desapontar, mas quando eu li isso, veio uma tristeza tão grande dentro da minha alma. E eu disse, Senhor, eu estou amando as pessoas com o amor da lei. O amor que tem castigo, o amor que oprime, o amor que julga, o amor que compara, o amor que
que é o meu amor. O meu amor é defeituoso, o meu amor é fraco, o meu amor é tendencioso, o meu amor toma partido, o meu amor próprio é egoísta. O meu amor busca as coisas que me agradam. O meu amor espera que o próximo faça o que eu desejo que ele faça. Há pastores que querem que as suas ovelhas sejam como ele deseja que sejam. Há maridos, há mulheres que querem o seu cônjuge como eles querem que ele seja. Há pais que erram com os filhos porque querem os filhos como eles querem que os filhos sejam. E eles pensam, eu estou certo, porque eu vi na Bíblia o amor a Deus, ao próximo como a mim. São 3 esferas de amor na lei. Aí eu lembrei que teve um evento no monte. Eu vou encurtar um pouquinho, né? Vou pular alguns versículos aqui, vou ler eles bem rápido. Em João 15:9, Jesus recomenda permanecermos no Pai. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Em 1 Pedro 4:8, ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Colossenses 3:14, Paulo escrevendo diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu estava dizendo, Senhor, mas tudo isso é lindo, essas palavras são lindas, mas tem algo no meu espírito que está dizendo que eu estou errado. Ele disse, porque você tem que viver na lei da liberdade que há em mim, não na lei de Moisés. Você tem que viver na lei que é escrita pelo Espírito no teu coração, que era de pedra e eu troquei por um coração de carne, que eu posso trabalhar. Eu lembro de Jesus reunindo os discípulos para a ceia, e daí antes da ceia, ele resolve chamar para dentro da reunião da ceia algo que não fazia parte da reunião da ceia. Mas que normalmente os anfitriões que recebiam pessoas, e lá era o cenáculo, não era dele, o anfitrião era ele mesmo, lavava os pés das pessoas que vinham. Era um costume judeu. Se chegasse na casa, tinha que lavar os pés. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume nos pés de Jesus, chorou, enxugou com os cabelos, o homem criticou o dono da casa. E ele disse, mas eu entrei na sua casa, você nem me deu um ósculo santo, e ela não para de beijar os meus pés. Você não me lavou os pés, e ela lava com lágrimas e enxuga com os cabelos. Mostrando assim, fariseu religioso, escravo da lei. Ela está entendendo que é graça. Nós cantamos aqui, Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais será tirada. Nessa festa, quando Jesus lava os pés dos discípulos, depois ele diz assim para os discípulos, assim como eu fiz para vocês, vocês têm que fazer uns com os outros. Vocês devem de lavar os pés uns com os outros. Assim como eu fiz, vocês também devem de fazer. E ele continuou ensinando e, de repente, no versículo 34 de João 13, ele diz assim, eu lhes dou um mandamento novo. Opa, um mandamento novo? O da lei eu já conhecia. Mas qual é o novo? O novo, ele diz assim, que vocês amem uns aos outros.
Tá, isso eu também já sabia. Nós temos que amar uns aos outros. Mas aí vem um mandamento novo. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Caiu as escamas dos olhos e eu comecei a dizer, claro, eu tenho amado errado. Eu tenho que amar como tu amaste, eu tenho que amar lavando pés, eu tenho que amar dando a minha vida por eles, eu tenho que amar suportando eles. Não importa o que eles façam, eu não vou deixar de amá-los, eu vou ser um teimoso santo. Por mais que me ofendam, por mais que me agridam, eu vou continuar amando. Me lembrei da cena que eu li no livro dos Mártires. John Hus amou tanto, até as pessoas que estavam condenando ele à fogueira, colocaram ele amarrado naquele palanque, encheram de lenha em volta, untaram com algum produto que incendiava, e ele orou e disse, olha, vocês estão matando o ganso, né? Porque Hus em alemão é ganso, né? Mas daqui 100 anos surgirá um cisne, e ninguém vai poder segurar. E daí ele orou para Deus perdoar aquelas pessoas, como Estevão orou. E a história conta que colocaram o fogo e ele começou a cantar um hino de louvor. E o escritor do livro, que remonta àquela época dele, onde foi registrado, porque quem escreveu o livro moderno só compilou histórias que já eram relatadas, foi lá naquelas histórias antigas e pegou esse texto da história antiga do martírio de John Hus. Quanto mais as chamas cresciam, mais alto ele cantava e mais afinado ele ficava. Uau! Eu digo, o que é isso? Isso é amor. Não amaram as suas vidas, diz Apocalipse. Eles venceram o maligno por causa da palavra, do testemunho que deram, porque não amaram as suas próprias vidas. Amaram o propósito de Deus acima de tudo. Olha para a pessoa que está perto de você aí. Deixa o Espírito Santo falar para você quantas vezes você amou ela errado. Não para você se sentir condenado, mas para você entender que o amor da graça vai fazer esse relacionamento mudar de hoje para frente. A pessoa que tem esse amor igual de Jesus, amar como um pai, sai pela rua do culto, tem que abastecer no posto, e ele olha com gratidão para aquela pessoa, e ele ama aquela pessoa, e ele não consegue pagar e sair do posto sem declarar uma bênção sobre aquelas pessoas. Que silêncio. Mas eu sei porque esse silêncio. Porque você é sincero e está recebendo a palavra. E você quer viver como Jesus ordenou. Amando como Ele amou. Ele disse, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores fará. Uau, nós podemos ter um culto daqui, dia 25, né? 23, sei lá. 24 e 25 aqui vai ter um culto online. Eu falei, como Paulo desejaria ter essa tecnologia na época dele, Tessalônicos, eu estou vendo vocês, que coisa gloriosa, Acho que Paulo ia pirar. Se ele soubesse
E eu e você podemos ligar para a avó, ligar para o tio e dizer, ô tio, eu estou fazendo essa ligação por vídeo que eu queria ver você. E eu queria te pedir perdão. Mas hoje eu quero dizer, eu amo você. Eu amo a tua alma. Eu oro por você. Eu desejo ver você prosperando, cheio da graça de Deus e do amor de Deus. A pessoa recebe no outro dia, que é isso? Por que você está dizendo isso? Porque eu te amo. Tenho certeza que a pessoa vai... Nós temos uma associação, uma ONG lá, não é mais ONG agora, não pode usar esse nome, é um outro nome agora, né? Mas nós temos, e nós compramos há muitos anos um bem, e precisava ser feito assim, muito na palavra e na honra, né? Porque faltava averbar a casa, ele disse, não estou conseguindo averbar. A gente comprou dele, fomos pagando para ele, calculamos uma espécie de juro que podia existir, fomos pagando para ele. Mas há um mês atrás, mais ou menos, a esposa dele vinha voltando de São João Batista, e quando estava entrando em Brusque, passando por Brusque, vir para Gaspar e depois para Blumenau, alguém se perdeu de carro naquela curva e foi contra o carro dela e bateu nela. E ela teve 5 fraturas no maxilar, 2 coágulos no cérebro, problemas no joelho, problema interno na barriga, bem grave. E ele ligou para a nossa coordenadora lá e disse, vocês não poderiam quitar, porque nós não temos plano. E pelo SUS vai demorar muitos meses para atender ela. Falamos com o médico, se vocês quitassem esse valor que vocês têm, eu consigo fazer a cirurgia dela. Daí reuniram a nossa diretoria lá, da Blucan, e a nossa diretoria da igreja, fui lá e participei. Eu disse, olha, eu voto que sim. Ele disse, não, mas e o dinheiro, porque vai sair do nosso caixa, a Blucan, né, ela depende desse dinheiro, dessas ofertas, desses pedágios, dessas macarronadas, dessas coisas. E se nós gastar, vai furar o caixa. Eu disse, não, nós vamos fazer um pedido na igreja no domingo. Final do culto eu pedi, disse, olha, quem puder cooperar com a Blucan, contei a história como foi. E hoje já está encerrando praticamente, quase que já conseguimos. Segunda semana está encerrando. Nessa terceira semana, eu acho que nós vamos ultrapassar o valor que nós tínhamos mandado para eles. Só que daí, quando a gente decidiu, não, eu sou a favor de dar, não importa o caixa, Deus vai prover, eu disse, né? Mas essa mulher precisa desse amor nessa hora. Esse homem precisa desse carinho, não importa, vamos nos esforçar. Se faltar dinheiro no final do mês, vamos falar com a igreja lá, a igreja cobre o caixa aqui, vamos, né? E fizemos, e ela disse, então eu vou ligar para ele. Ligou, disse, olha, seu Dinei, queria dizer que aqui está a diretoria, ela mostrando assim, né, no telefone, aqui está o pastor, aqui está o outro pastor que é o nosso tesoureiro, aqui está a vice-presidente da Blucan, eu sou a coordenadora, e nós fizemos uma reunião e nós decidimos que nós vamos depositar hoje na sua conta, para ela fazer a cirurgia. Quando ela disse, falar hoje na sua conta, ele também estava segurando o celular dele, assim, por vídeo, e ele... Quando nós amamos, confiando em Deus, não importa quanto vai sair do caixa. O que importa é que aquela pessoa vai ser alcançada. Aí nós saímos da reunião e a Irma, que é a coordenadora, ligou atrás e disse assim, pastor, não deu nem 5 minutos, ela ligou, com um pouco de dificuldade. Muito obrigado. Fez a cirurgia e disse, vou fazer a cirurgia agora na sexta, na segunda, o médico disse que eu vou estar em casa. Eu queria que o pastor de vocês fossem lá me visitar. Lá foi eu e a Arlene. Eu disse para a Arlene, Arlene, lembra que a gente orou, que a gente queria viver aquelas coisas, e a gente vivia? Está aqui, nós estamos aqui numa casa, fazendo uma visita, falando de Jesus, colhendo uma família para o reino de Deus. Porque a gente amou eles
mais do que ao dinheiro. Amar. Ame. Ame. Mas não ame com o teu amor próprio, como você ama a si mesmo. Ame como Jesus amou você. Esse é o novo mandamento. E eu quero te dizer algo, amado. Eu não sei que eu não estou pregando nada de muito novo para você, mas eu sei que hoje você está dizendo para você mesmo aí dentro do seu coração: Senhor, perdão. Não tenha vergonha de chorar e de pedir perdão, porque eu caí de joelhos e disse: Senhor, que pateta que eu sou. Pregando para as pessoas amarem desse jeito, ensinando elas a viver na lei, quando a graça é superabundante, não é limitada como a lei, não é limitada a mim mesmo. O céu é o limite quando você ama como Jesus. Um abraço transfere unção, um abraço transfere cura, um abraço muda uma história. Uma palavra que você pode dizer com amor pode salvar uma casa inteira para Jesus. E fica um desafio, amados. Hoje no almoço ainda o Júnior falou assim: vocês fazem estatística de um monte de coisa na igreja. Ele disse: o pastor Tiago. Eu já digo que ele é o meu pastor, né? Daí fica meio estranho, a igreja fica pensando assim: mas quem é o pastor? Não, por enquanto eu sou o pastor, mas ele já é o pastor aqui da igreja também. E às vezes ele faz algumas coisas e eu digo: eu estou junto com você. Porque eu quero que o novo brote, eu não quero que, não, eu não concordo com isso. Não, vamos fazer. E se der errado, daí nós erramos. E se der certo, glória a Deus, você é um ótimo pastor. Porque eu aprendi a amar com o amor de Jesus. Um amor que me sacrifica, mas que deixa ele brotar. É muito importante isso. Aleluia. Há uma transferência de amor, o amor cura, o amor liberta, o amor transforma. E dentro dessas estatísticas, né? Vocês contam quantas pessoas estiveram no culto, quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas... Eu disse sim, uma das coisas que eu aprendi com isso é que essas estatísticas fazem eu poder pregar algo para você que eu estou vendo que é verdade lá com os números. E um dos números, esse eu peguei de um livro, mas eu vejo ele se confirmando nas nossas estatísticas. Quando uma criança se converte, 1% das famílias que se convertem através do filho que vem. E olha que tem muita gente vindo através dos filhos hoje. Talvez até essa estatística vai mudar. Mas 30% se convertem por causa da mulher que veio primeiro e orou. Mas quantos de vocês aqui conhecem uma irmã que passou 15 anos orando pelo marido? Eu conheci uma irmã que orou 30 anos. Disse assim: pastor, 30 anos ele se converteu. Que mulher guerreira, meu. Aleluia por essas mulheres. Mas a estatística diz que 69% das famílias que vêm para o reino de Deus vêm quando o marido decide servir Jesus. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você tem que focar em evangelizar homens. Porque um homem que vem com a sua casa, a esposa vem. Esposas têm dentro dela aquilo que está lá no Gênesis 3. Mas o teu desejo será para o teu marido. Isso é uma coisa que está no mundo, Deus estabeleceu. Aí o marido diz: eu vou para a igreja. E ela vai. Porque o desejo dela é agradar o marido. Ela é submissa. Os feministas não querem concordar, mas a mulher é. Mas ela é submissa porque ela é um capacho? Não, ela é submissa porque ela tem dentro dela uma coisa assim: se esse homem for sozinho, sem uma auxiliadora idônea, ele vai se esbudegar por aí. Eu vou junto com ele. Está dentro dela isso. Deus colocou isso dentro dela. Pode observar, Paulo está ensinando sobre o casamento. E ele diz
mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. E para o marido, ele diz, maridos, amem. Amem. Porque é um segredo colocado por Deus no relacionamento entre um homem e uma mulher. O homem tem nele aquela coisa, eu morro pela minha família. Tem um pastor amigo meu, pastor Aloysio Moraes Filho, o Viking. Ele é lá do Rio de Janeiro, da igreja pentecostal cristã de Botafogo. Estavam saindo do culto, os filhos entraram atrás do carro, a esposa entrou no outro lado, e ele ia entrar no carro, um cara chegou, abriu a porta e para a Luiziana sair do carro, e veio para a direção dele, sai, com uma arma. Ele pegou no braço do rapaz e disse assim, dentro desse carro está a minha família. O rapaz olhou para ele, fora, vaza. Saíram correndo, foram embora. Depois ele disse assim, cara, podia ter levado um tiro. Mas o homem é assim, o homem morre pela família. Um homem assim, eu duvido que uma mulher não ame. Eu duvido que ela não traz café na cama para ele. Eu duvido que ela não lava a cueca dele dizendo assim, pô, meu abençoado. Mas isso é o amor de Deus operando em nós, não o nosso amor próprio. O novo mandamento vos dou. Ame como eu amei vocês, disse Jesus. Assim como eu amei você, ame o seu próximo. Vamos ficar de pé, como diz o pastor Luciano, para parecer que está acabando. Eu queria orar sobre você. Eu quero dizer para você que eu estou em obras, né? O que eu estou pregando para você, eu não sou um mestre, o cara, nossa, estudei, eu sou sabidão. Não, eu estou pregando para você o que Deus está operando na minha vida. Eu espero que um dia minha esposa possa dizer assim, eu não posso ficar longe de você. Não posso ficar um dia sem ouvir a tua voz. Porque eu sinto Deus me amando em você. É isso que eu quero ouvir dela. Eu quero que o meu filho, hoje já está com 34 anos, vai fazer 34 agora. E ele diga, pai, eu sinto Deus me amando através da sua vida. Júnior, eu quero um dia ouvir você dizer para mim assim, pastor, sabe que eu gosto de você porque eu sinto Deus me amando através da sua vida. E eu quero ter o prazer de dizer isso para você. Júnior, Deus me ama tanto, Ele deu você para mim. Ele me ama através de você. Igreja, eu quero amar vocês. Quando a gente ama e a gente sabe, aquele irmão lá afastou, ele está devagar, não está vindo, ele está ferido, alguma coisa machucou ele. A gente vai lá ouvir. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, se você está disposto a amar alguém, você vai ouvir grosserias. Eu já fui fazer visita, dizer, irmão, o que foi? Ah, pastor, porque a igreja é isso, esse lixo. Amém? Mas eu ainda tenho uma coisa para te dizer. Eu posso falar? Eles, tá, pode. Perdoa, gente. Por termos falhado com você, por termos esquecido de você, por termos errado com você. Mas não tem quem resista ao amor. E não posso fazer isso só por um clichê pastoral. Eu tenho que fazer isso, ele tem que sentir de que está doendo. De que ele faz muita falta, irmão. Você, fora da igreja, é como eu começar a ter que ir a viver e habituar sem um braço. Você é muito importante. Só um amor assim.
Um amor que se humilha. Um amor que tira as vestes de cima, que se cinge com toalha e que lava os pés. E sabe o que é o novo mandamento. Faz diferença. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te mostrar algumas coisas, no que Ele te perdoou, de coisas que Ele fez por você, que você reconhece, foi a graça de Deus, foi o amor de Deus. Deixa Ele lembrar você de todas essas coisas. Eu não quero falar disso como alguma coisa para te chantagear, não. Mas é só para você e eu lembrarmos que amor tão grande é esse de Deus por nós. E Ele está nos capacitando nessa noite para vivermos e demonstrarmos esse amor para esse mundo. Para amarmos o chefe que a gente sabe que está fazendo coisas erradas contra nós, e nós conseguirmos demonstrar isso de tal forma que ele seja constrangido pelo amor. Amarmos aquele vizinho que disputa com a gente a vaga da garagem, que estaciona errado. E o nosso amor vai fazer dele o próximo membro da igreja. Igreja, eu quero dizer para você, você pode se sentir muito pequeno. Você diz, pastor, mas eu sou muito pequeno. Não é verdade isso, porque eu sou muito pequenininho, não posso fazer muitas coisas. Talvez você esteja se vendo, e eu vou fazer uma comparação que o Senhor me revelou uma vez. Talvez você esteja só se vendo como um grãozinho, como uma sementinha. Só que Deus está te vendo com todo o propósito que aquela semente contém. Deus está te vendo com todas as promessas que Ele plantou naquela semente. Deus está te vendo com todo o poder de florescer, de vencer, romper a terra, ultrapassar os limites, sair daquele mundo de escuridão que a gente se sente muitas vezes como a semente embaixo da terra. Não consigo ver o sol, não vejo graça em nada. E de repente você começa a florescer, porque você ama a Deus, e você começa a amar o teu irmão, e você começa a florescer, e você começa a ultrapassar os limites e rompe a terra, e você aparece diante do sol, e a chuva te molha, o frio te pega, o calor te aquece, e você vai crescendo e crescendo. E Deus diz, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus diz, as tuas folhas não caem, e você dá o teu fruto no tempo certo. E para a igreja dos últimos dias, aquela que está lá no Apocalipse, ele diz assim, e as tuas folhas são remédios para as nações. E não é só um fruto no tempo determinado, mas diz que aquelas árvores produzem de mês em mês um fruto específico. É assim que Deus vê eu e você, com a capacidade de amar o mundo, com a capacidade de morrer pelo mundo, com a capacidade de dar-se como oferta, com a capacidade de ser uma semente que sabe, dentro de mim há um resultado que nem depende de mim, porque a terra produz por si só. O próprio mundo, que é a terra, produz o que a semente precisa produzir.
Ele dá o espaço para a semente. Amado, eu tenho um amigo, tá? Graças a Deus está em uma grande recuperação, logo, logo vai estar no ministério ativo de novo, mas uma depressão pegou ele muito forte. O Vergara, o chileno, Christopher Vergara. Mas um dia ele disse para mim na igreja, e eu agarrei aquela palavra. Ele disse: se você quer brilhar, pula no meio das trevas. Porque mesmo que você seja uma pequena luz, durante o dia você não vai ser percebido, mas na mais densa escuridão da noite, você vai iluminar. É por isso que ele foi tão atacado, tão sofrido. Mas Deus está olhando para ele, e ele vai brotar e vai florescer. Assim como Deus está dizendo para você: não, você não vai ficar aí onde você estava. Você não vai permanecer como você está. Os meus propósitos, as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Deus vai fazer os seus propósitos e as suas promessas fluírem neste lugar. Há muitos lugares onde serão plantadas igrejas. E vão sair deste lugar. Há muitos ministérios que serão fortalecidos. E eu quero dizer uma coisa aqui para encerrar de verdade. Hoje de manhã eu olhei para cá, disse: 1, 2, 3. Vai sair mais da metade desse louvor. Como é que vai ficar, Júnior, o louvor? Disse: pastor, nós já estamos vendo aí, líder de jovens, ele estava preocupado. Aí depois, hoje à tarde lá no hotel, o Senhor falou para mim assim: quem semeia as melhores sementes, tem as maiores colheitas. Amados, vocês não sabem o que vocês vão colher. Maior louvor de Curitiba. Os maiores obreiros, os maiores pregadores. Um líder de jovem, ou melhor, líderes com os jovens. Não só um, alguns vão se levantar. E vão ser influentes na nação inteira. Um testemunho, vão ser convidados para pregar em congressos, em lugares. Porque eles são a colheita. Mas eu quero dizer algo para você. Eu tenho aprendido a fazer isso. Então, se são as melhores sementes que eu tenho, chegou um novo tempo de semear. Aleluia. É tão maravilhoso. Vocês não sabem o que eu vejo daqui. Eu não vejo, sabe? Muitas pessoas não conseguem ficar paradas, né? Você parece um campo de trigo dourado, movendo com o vento do Espírito, no mover do Espírito. Um vento movendo a colheita do trigal. Ame. Em nome de Jesus. Amém. Ai, como você vai florescer. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te
te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho, tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Declare: eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca. Querido, esses cântaros estão disponíveis aqui. O Senhor falou, você vai ficar aí. Vem buscar o teu cântaro, querido. Vem buscar aquilo que o Senhor está entregando. É o presente do céu para nossa igreja. Venha, venha, como Maria. Como Maria, que está aos seus pés e disseste
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou, A fonte da vida. que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós te agradecemos, Deus, Te agradecemos. que os céus se abram, que os céus se abram e o seu amor se derrame sobre nós. E que o amor do Senhor sobressaia ao nosso amor, e esse amor transborde a todos os outros, até que os confins da terra conheçam o seu amor, o seu amor, o seu amor. Aleluias, louvado seja o seu nome por tudo que temos recebido. Louvado seja o seu nome pelo seu amor, pela sua provisão, pelo seu cuidado, pelas águas vivas que vêm do trono de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós,
sobre as nossas casas, as nossas famílias, hoje, amanhã e todos os dias, até que o veremos face a face e viveremos eternamente diante do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tu és, só tu és Jesus, só tu és Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abraço umas 40 mil pessoas aí. E sábado que vem tem mais. Deus abençoe.